Olá, pessoal! Hoje eu quero falar sobre como testar a eficácia do processo de recolhimento da sua empresa. Bom, você com certeza aí na empresa que você trabalha ou que você presta consultoria, você tem os programas de recolhimento, rastreabilidade, né? Recolhimento, recall e rastreabilidade. Com certeza você tem isso muito bem planejado, até porque nós temos uma legislação que fala sobre o assunto. E se você está buscando uma certificação em uma norma, FSC 22000 ou qualquer outra norma internacionalmente reconhecida, nós precisamos também fazer com que este procedimento aconteça e realmente que ele seja eficaz. É claro que na prática ninguém quer fazer um recolhimento, um recall dos seus produtos. Isso é algo que a gente faz, a gente planeja, se organiza, mas a gente não quer que realmente de fato aconteça aquilo. E trabalhamos para isso, né? Quando a gente implanta os programas de segurança de alimentos, os controles, é realmente para que nós não tenhamos nenhuma surpresa lá na frente, não precise realmente acontecer algo nesse nível aí de recolhimento. Porém, a gente tem que planejar. E a forma mais eficaz que nós temos de garantir que o que a gente planejou realmente funciona, está adequado, é fazendo teste. Nós precisamos simular. Eu indico que a gente faça aí esses simulados pelo menos uma vez no ano. E eu queria compartilhar isso aqui com vocês, como eu tenho feito em relação ao recolhimento. Muita gente me pergunta sobre o assunto, como fazer, como testar. Muitas empresas ainda estão focadas naquele só no teste de rastreabilidade, que é quando a gente pega um lote do produto final e busca, através desse lote, todo o histórico dele, ou seja, todos os lotes de matérias-primas que estão ali, o dia que ele foi produzido, condições de processo, produção, pessoas, que é o histórico de produção daquele lote. Ok, isso também é algo importante, isso também nós precisamos fazer, porém as pessoas se esquecem de fazer o teste do recolhimento do seu produto, tá? Recolhimento e recall, a gente pode dizer assim, né? O teste de recolher o produto do mercado. Eu vou falar um pouquinho também da diferença do recolhimento e recall para ficar mais claro. É isso que nós vamos tratar aqui hoje. E para começar, eu quero falar então sobre a diferença. Ainda existe confusão em relação a esse tema. O que é recolhimento, o que é recall, qual que é a diferença disso? Então vamos lá. O recolhimento, ele acontece... Primeiro eu fiz aqui um esquema, tá? Só deixa eu mostrar aqui o meu esqueminha, onde eu coloquei uma cadeia de segurança de alimentos. Não especifiquei se vai ser embalagem fornecendo para alimentos, se vai ser a indústria de alimentos fornecendo para uma outra. Eu simplesmente coloquei duas indústrias. Aqui, por exemplo, dois caminhos, né? Então, eu tenho aqui uma indústria 1, que poderia até ser uma indústria de embalagem para alimentos, por exemplo. E aí, eu tenho a indústria 2 e indústria 3, que pega aquela matéria-prima, processa de alguma forma, utiliza de alguma forma, continua enviando, seguindo na cadeia de alimentos. Aqui poderia também ser uma indústria de alimentos que vende para outra indústria de alimentos, que faz matéria-prima para a indústria de alimentos, enfim. Tá? É só para a gente entender a cadeia toda que é formada. Então, por exemplo, uma indústria pode fornecer para outras indústrias. Dessas indústrias, nós temos, então, o caminho até chegar ao consumidor normalmente passa por distribuidores, depois pontos de venda e aí consumidor. Mas nada impede também que a indústria ela caminhe direto para um ponto de venda, por exemplo, e não para o distribuidor. Isso pode acontecer. Existem até alguns casos raros, empresas menores, que fabricam os seus produtos e faz uma venda na própria indústria, para as pessoas da região. Então, nós temos aqui a venda da indústria direto para o consumidor final. Tá, mas e pensando em empresas maiores, já com uma estrutura planejada em relação à cadeia de distribuição dela, normalmente funciona assim. Então, eu tenho as indústrias de produção, né, relacionadas à cadeia de alimentos, e aí dali para frente vai para distribuidores, pontos de venda e consumidor final. Enquanto nós estamos trabalhando com empresas, ou seja, enquanto nós estamos aqui, né, nessa parte que eu circulei, que eu estou mexendo com as indústrias, estou mexendo com distribuidores e pontos de venda, eu tenho, a situação ela está mais no meu controle. Claro, se todo mundo aqui dentro tem o cuidado com a rastreabilidade, também tem esse controle, que é o que nós precisamos garantir também, nós precisamos exigir isso da nossa cadeia de alimentos, que é para ter essa segurança. Mas se todo mundo tiver essa segurança,
E esse controle, aqui dentro eu tenho a minha situação sob controle. Quando ela sai do meu controle é quando quando o consumidor foi lá no ponto de venda, ou até mesmo nos distribuidores. Tem alguns distribuidores que também vendem para o consumidor final. Enfim, quando o produto chega na mesa do consumidor, aí é o problema, porque aí você não tem mais controle, você não tem como saber se alguém já consumiu aquele alimento. E se você está fazendo, obviamente, você está fazendo um recolhimento, um recall, é porque nós temos um problema sério ali naquele que foi detectado naquele produto. Pode ser uma contaminação, pode ser uma informação de rótulo errado, por exemplo, errada, né, em relação à descrição de alergênicos. Enfim, várias coisas podem ter levado a isso. Se você está fazendo um recolhimento, é porque, de fato, você identificou uma situação que vai afetar a saúde do consumidor final. Então, vai afetar a segurança do seu produto. Bom, quando nós chegamos aqui no consumidor, como eu estava falando, a gente perde o controle disso, porque se alguém já consumiu aquele alimento e se ele estava contaminado, a situação ela já se alastrou. Então, ou seja, as consequências elas vão ser muito maiores. Enquanto eu estou aqui dentro, então eu chamo de recolhimento, que é quando está sob o domínio de indústrias, de empresas, na realidade, indústrias, distribuidoras, pontos de venda. Enquanto eu estou aqui, eu consigo recolher esse produto, tirar esse produto destes pontos, trazer para a minha indústria. Vamos dizer que a minha indústria 1 é a indústria alvo, que eu estou falando, que é a indústria que vai recolher um lote contaminado. Enquanto eu estou aqui dentro, eu consigo mais facilmente recolher estes lotes sem que meu consumidor seja lesado com isso. E essas ações de recolhimento, elas são mais simples, né? Eu não preciso, por exemplo, ir numa TV, dizer lá, olha, lote tal, por favor, se alguém comprou, se alguém tem na sua casa, levar no ponto de venda mais próximo, toda aquela logística, a gente vê muito isso acontecer com carro, é mais comum. Mas com alimento também acontece, nós tivemos casos de recall recente aí, de casos de empresas conhecidas que nós tivemos ali a televisão, a empresa se manifestando e pedindo para as pessoas tirarem aquele lote de casa e levarem para um ponto de venda. Quando a gente chega nessa situação de ir a público, a gente fala que é um recall, porque aí realmente eu não tenho outra ferramenta, eu tenho que ir na internet, na TV, rádio, eu preciso atingir a massa, a população em massa. Quando eu estou aqui nas empresas, eu falo que eu faço um recolhimento, porque as ações de contato e comunicação que eu vou fazer é de empresa, elas são, de empresa para empresa. É diferente o relacionamento que eu vou ter aqui, enquanto eu estou aqui, e a comunicação e o relacionamento que eu vou ter aqui, quando eu já atingi o consumidor. Então, essa é a grande diferença. Por exemplo, eu atendo empresas em consultoria que elas atendem, por exemplo, elas são aqui a indústria 1. Elas atendem somente outras indústrias. Vamos dizer aqui um exemplo, tá? Elas não... O produto delas, serve de matéria-prima para outras empresas. Então, elas não vendem para o consumidor final. Por exemplo, indústrias de embalagens relacionadas ao segmento de embalagem também se encaixa nesse perfil, ou de alimentos mesmo. Você não precisa se preocupar com o recall, como que você vai fazer isso lá no consumidor final. Você nem precisa ter esses procedimentos definidos, porque você não vai fazer isso, você vai parar aqui, você está dentro desse círculo, Você vai parar e vai fazer o contato e a comunicação com outras empresas. Então, o seu procedimento ele pode ser adaptado todo para isso. Os testes que você vai fazer também pode ser adaptado. Agora, quando a indústria, ela vende o produto dela, vai direto para o consumidor final, ele não passa por mais nenhuma indústria de manipulação na cadeia de alimentos, ele já vai ser consumido naquele formato. Aí ela precisa, obviamente, fazer todo um procedimento mais completo, planejar como ela faria um recall caso acontecesse, tá? Então, eu vou falar sobre isso, vou continuar aqui falando sobre o recolhimento, mas para a gente ter bem claro essa definição, recolhimento, então, eu faço quando eu ainda não atingi o meu consumidor. E o recall é quando eu atingi o meu consumidor. E empresas que não vendem diretamente o produto dela para o consumidor não precisam se planejar em relação a recall, somente a recolhimento. Já as empresas que têm o seu produto diretamente para o consumidor final, já precisa se planejar com essas ações.
E hoje nós vamos falar sobre essa questão do recolhimento. Como que eu faço, então, um teste para verificar a eficácia, se o que eu planejei de recolhimento tá bom, vai funcionar se precisar, como tem que ser a rapidez disso para garantir uma eficácia, tá? Então, eu coloquei alguns passos para que a gente siga, para fazer esse teste. O primeiro passo, passo 1, nós precisamos, então, escolher um lote do produto final. Claro, a gente vai fazer um teste, nós vamos simular, nós vamos identificar um produto final, testar, alegando que aquele produto final ele tem algum tipo de contaminação, algum tipo de problema. Então, nós vamos escolher esse lote. O que eu sempre indico? A gente escolher lotes expedidos em tempos diferentes. Então, nós vamos escolher um lote que foi expedido da empresa há 15 dias, 1 semana e 3 dias. Normalmente, eu trabalho nessa faixa de tempo para entender o que já aconteceu com o meu produto expedido há 15 dias. Por exemplo, eu expedi um produto há 15 dias atrás na minha empresa. Será que esse produto já deu tempo de chegar no consumidor final? Tá, vamos pensar numa empresa que tem o seu produto vendido, tá? Que ele é vendido para o consumidor final. O formato dele já está pronto para o consumidor final, mas ainda passa por distribuidores, pontos de venda, tem toda essa situação aí, não é direto para o consumidor. Tem algumas empresas intermediárias nessa jogada. Mas eu pego lá 15 dias e eu vejo, para entender a situação, onde que será que esse lote está? 15 dias, será que já deu tempo de chegar na casa do consumidor? Aí eu faço o mesmo para 1 semana e 3 dias, que é um tempo mais rápido, para entender qual que é o tempo que o meu produto ele demora para chegar na mesa do consumidor, que é onde eu tenho aquela situação que eu perdi o meu controle. Eu não tenho mais o que fazer, eu tenho que realmente partir para um recall, se for o caso de identificação de um produto contaminado. Por isso, eu sempre faço em 3, pego um produto com tempos diferentes de expedição da minha empresa. Beleza, primeira coisa, escolher o lote. Segundo passo, eu vou iniciar o levantamento de dados deste lote. Então, o que eu vou fazer? Eu pego a data que ele foi produzida, eu faço toda uma avaliação desse produto, mas de imediato, como eu preciso tirar o produto do mercado, porque ele está contaminado, estou testando, o meu foco inicial não vai ser me preocupar primeiramente com a rastreabilidade do produto. Eu vou me preocupar com a rastreabilidade que eu digo o histórico do meu produto, da produção. Eu vou me preocupar com o quê? O dia que ele foi produzido e fazer um mapa de distribuição de saída destes produtos. Ou seja, a primeira coisa que eu vou fazer é para quem foi esses produtos. Para a distribuidora A, B, C, foi para o ponto de venda, para quem que eu mandei esses meus produtos. Eu faço esse mapa, identifico a quantidade real que eu expedi desse lote, porque de repente eu escolhi um lote, mas eu não foi expedido totalmente a quantidade total do lote, ainda eu tenho em estoque. Beleza, eu tenho esse controle ali. Mas o que eu preciso saber é que tudo aquilo que saiu da minha empresa, eu tenho como retirar de alguma forma. Então, eu faço esse mapa onde eu identifico os meus clientes, identifico a quantidade que foi para cada um deles, tá? A distribuidora X recebeu tanto, a Y recebeu tanto. Organizo isso numa tabelinha simples, porque aqui eu preciso identificar os clientes que receberam o lote, tá? É o primeiro passo. Eu já até coloquei aqui, pode ser outras indústrias, pode ser distribuidoras, pontos de venda direta, como a gente estava falando anteriormente. Quando só fazendo um parênteses para reforçar aqui, tá? Quando a sua empresa ela não vende para o consumidor final, a sua única preocupação vai ser rastrear os seus clientes aqui, serão outras indústrias. Você não vai se preocupar com distribuidoras, pontos de venda, porque você não vende para o consumidor final. Então, o seu trabalho fica um pouquinho mais fácil de ser executado, tá? Mas quando você vende para o consumidor final, aí você precisa... tem mais preocupação aí, porque ali era o último processo produtivo. Dali ele vai para o consumidor. Então, se não tá na distribuidora, não tá em ponto de venda, tá no consumidor. Ok, então eu faço esse mapa, tá, de distribuição de produtos e de quantidade que foi para cada um. Simples, uma coisa simples, tabelinha bem simples mesmo para organizar os dados. Aí o passo 3. Aí eu faço um comunicado aos clientes que estão envolvidos e aviso. Tá? Eu mando um e-mail, uma coisa simples. Cliente X, estamos fazendo um teste de recolhimento, recall aqui na nossa empresa. Você vai pedir para ele um relatório. Ele vai te devolver
E o passo 4 é você determinar realmente a eficácia do seu processo de recolhimento e recall. O que você vai fazer? Uma continha simples. Você sabe a quantidade total que você vendeu, que saiu da sua empresa, né, que foi realmente expedida. Você sabe isso. Você tem esse controle porque isso faz parte da sua rastreabilidade. Aí você sabe a quantidade de produtos que ainda está no cliente a partir desse relatório que ele vai te devolver, que ele vai te falar, olha, eu tenho tantos aqui na minha empresa. Ok. Aí você já fica tranquilo. E ele também vai te passar a quantidade de produtos fora do cliente, né, com possibilidade de recolhimento, ou seja, que ainda não chegou no consumidor. Aí ele vai ter que fazer o final desse teste para você. Porque uma vez que ele não, o produto que você enviou para ele, que você está testando, já saiu da empresa dele, ele precisa ter o controle para te passar. Olha, porque ele vai fazer o mesmo teste, ele vai ter que ligar para o cliente dele perguntando se ele tem, mandando um e-mail perguntando se ele tem ainda em estoque aquele produto e vai te devolver a informação. Com isso, você vai ter a informação sobre os produtos, da quantidade de produtos que não chegaram no consumidor final, ou seja, que ainda estão em posse, né, de empresas, distribuidoras, pontos de venda, que ainda não foram vendidos. E aí você vai calcular, fazer uma continha simples, você soma aí a quantidade que ainda está no cliente e a quantidade que não está no cliente, mas que também está tranquilo, que está sob domínio ali de empresas, soma essa quantidade, vezes 100, divide pela quantidade vendida, que saiu da sua empresa. E você vai ter a porcentagem, a eficácia do seu recolhimento. Falando num quinto passo, nós vamos analisar os dados. Claro que o lote que você pegou, que você fez o teste, que foi expedido há 15 dias, ele vai ter uma realidade diferente daquele expedido há uma semana e diferente daquele expedido há 3 dias. Mas é isso que a gente quer entender. Como que é o tempo que demora para o meu produto chegar até a mesa do consumidor? E claro, funciona também esse teste quando eu vendo de indústria para indústria, quando não é para consumidor final direto. Eu também tenho que entender qual que é o meu tempo. A diferença é que eu não tenho a preocupação em fazer um recall num caso de problema real, tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei exemplificando, tá ok? Por exemplo, há 15 dias, digamos que eu tive uma eficiência de 10%, ou seja, eu consegui, o lote que eu expedi há 15 dias, eu consigo recuperar 15%, aliás, 10% facilmente. Aí o expedido há uma semana, 60%. Então, 40% eu também não tenho mais controle. E o lote expedido há 3 dias, por exemplo, digamos que eu consegui fazer um levantamento de 100%. Então, eu consigo mapear. Depois, se você quiser, numa próxima, você faz assim. Aqui você fez com uma semana, 7 dias. Faz um teste com 5 ou 4 dias para entender se você também consegue rastrear, recolher 100%. Aí você vai entender qual que é o seu tempo ótimo para realizar um recolhimento. Ou seja, se realmente pensando na prática, na minha indústria, algum dia eu tiver algum problema, eu sei que se eu não detectar ali em 4, 3 dias, já era, eu vou fazer recolhimento. Então, se isso não aparecer para mim como o perigo ali, para que eu possa tomar as providências necessárias, recall na certa. É mais para a gente entender isso. Por isso que eu pego sempre produtos que são produzidos em datas diferentes, tá? E aí, o que eu faço para finalizar? Nós temos a RDC 24, de 8 de junho de 2015, que fala sobre recolhimento e recall. Quando, para estes lotes que aconteceram isso, que eu perdi o controle, eu preencho aqueles anexos, faço o preenchimento de todos eles, para ter mais familiaridade com aquilo, e ali encerro o meu teste de recolhimento. Tá ok? Então, com isso, fazendo isso anualmente, eu consigo testar, entender a dinâmica da minha empresa, entender quanto tempo o meu produto ele pode já estar em posse do consumidor final, quanto tempo eu conseguiria recolher esse produto sem ter que fazer o recall propriamente dito. E é isso, a gente vai fazendo testes, tá? Era isso que eu queria falar para vocês hoje, como fazer um teste de recall de uma forma simples, prática e eficiente, tá? Siga esses passos que eu te passei. Monta aí uma tabelinha simples para calcular essa eficiência, para mapear as quantidades de itens que foram para os seus clientes. Faça isso aí, calcule a eficiência e guarde isso como histórico, tá? Isso vai te ajudar a testar a eficiência do seu programa e a cumprir um requisito de uma norma, que é a norma FSC 22000,
tá? Nós estamos agora na versão 5 da norma. E eu aproveito para convidar você para conhecer o nosso treinamento de FSC 22000, que tem um objetivo realmente prático. Assim como esse aqui que eu compartilhei com vocês hoje, o meu objetivo no treinamento não é simplesmente interpretar a norma, fazer leitura de norma, mostrar os requisitos. Não, meu objetivo é falar para você como realmente você pode fazer isso. Como construir um sistema de gestão baseado na FSSC. Te passar as orientações, formulários, procedimentos, planilhas que eu utilizo nas minhas consultorias, que já passaram por auditoria, que eu posso dizer assim, que já foram aprovadas, né? Se nós pensarmos em auditorias. Então, é isso que eu compartilho no meu treinamento, é assim que eu acho que realmente faz a diferença e ajuda, e vai te ajudar, né? Vai te ajudar no desenvolvimento na sua implantação, no seu aprendizado, na melhoria daquilo que você já faz. Então, é isso. Se você quiser aí avançar na FSSC, saber como fazer realmente, não só ficar interpretando requisitos, mas colocar realmente a mão na massa, colocar aquilo para funcionar, fazer a prática, né? É a prática acontecendo. Eu te convidei para conhecer. Clica aí no link que você está vendo, manda uma mensagem para nós, para nossa equipe, que a gente vai te falar mais sobre isso. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.